Olá a todos, nós vamos agora ver a nossa 14ª aula, desculpe, 14ª aula da nossa apostila do curso básico de Espiritismo. É uma aula bem curtinha, página 44 e página 45. Então na aula passada nós vimos um quadro sobre a lei de causas e efeitos. Então nós vimos a falta e o possível resgate. Eu vou ler de novo para a gente dar sequência na aula de hoje. Então assim, a falta, aborto, a pessoa praticou aborto, né? Numa vida futura, na próxima encarnação, ela vai ter problema de esterilidade e doenças genitais. Isso é fato. Muita gente que hoje tenta por todos os meios ter um filho e não consegue, uma das causas é essa, é o aborto, praticou aborto em vidas passadas, né? Então, ela, nessa vida aqui, ela não consegue mais engravidar, ela não consegue ter um filho natural, né? Ela, ainda se ela tiver o bom senso de adotar, tudo bem, senão ela vai ficar frustrada a vida toda. Incontinência sexual ou erros no amor. Qual a consequência? Impotência sexual ou frigidez. Decepções na vida afetiva. Ociosidade, indolência. Parece que não, mas é crime perante as leis de Deus, né? Então, na vida futura vai enfrentar desempregos, má remuneração profissional, paralisias, doenças das cordas vocais, etc. Calúnia e maledicência. A principal causa é doenças das cordas vocais. Beleza física mal canalizada, virá com doenças de pele. Erros cometidos no esporte e na dança. Reumatismos diversos. Inteligência canalizada para o mal. Pode vir com hidrocefalia, oligofrenias. Suicídio. Doenças congênitas graves, acidentes mortais na infância e adolescência. Então, nós vimos a falta, né, que a pessoa cometeu e a consequência numa vida futura. Então, dando sequência, né, na aula, a mesma falta pode determinar expiações diversas conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes. 2 fatores condicionam sempre a gravidade de uma falta: a intenção e o conhecimento do erro. Embora as faltas sejam sempre as mesmas, a responsabilidade do culpado ante o deslize será maior ou menor em função do grau de conhecimento que ele possui e de sua intenção ao cometê-lo. Então, isso é fato. Nós temos assim um certo conhecimento, mas tem pessoas que não têm conhecimento nenhum das leis divinas. Então, embora ele cometa a mesma falta que nós, por exemplo, a consequência para ele será menor, porque ele não tinha conhecimento nenhum, ninguém nunca falou, ninguém nunca explicou. Ele foi pelo instinto e cometeu aquela falta, aquele deslize. Agora, quando a pessoa já tem o conhecimento e mesmo assim comete, não tem atenuante. Não tem como dizer, eu não sabia, eu fui, né, vencido pela tentação. Então, você sabia sim, você cometeu porque você quis. Então, não tem atenuante nesse caso. Então, a mesma falta pode ter consequências diversas, de acordo com o grau de conhecimento que a pessoa tem, de acordo com a intenção. Entra tudo na conta. Com relação ao grau de adiantamento, Kardec informa que as almas mais grosseiras e atrasadas são, via de regra, mais atingidas pelos sofrimentos naturais, enquanto os espíritos de maior sensibilidade e cultura são mais vulneráveis aos sofrimentos morais.
Então, quanto mais evoluído, mais ele sofre moralmente, né, assim, as consequências, né, das faltas, porque ele tem um conhecimento maior, a sensibilidade é mais aguçada. Isso é fato. Quanto mais evoluído o espírito mais sensibilidade ele tem. Então, a dor moral atinge com muito mais intensidade. Não há uma única ação meritória que se perca. Todo ato meritório terá recompensa. Assim como as faltas que nós cometemos, todas, da maior até a menorzinha, a gente vai sofrer as consequências. As nossas boas ações, mesma coisa. Qualquer ação boa que você faça, você vai ter a recompensa. É lógico que, desde que você faça sem nenhuma intenção, pelo prazer de praticar o bem, praticar aquela caridade. Se você fizer com intenção de ganhar a recompensa, você já perdeu o mérito, né? Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não apenas pune o culpado, mas também premia a alma vitoriosa. Denomina-se karma positivo aos condicionamentos sadios que o espírito atrai para si em decorrência de atitudes corretas e vivência altruística. Então é isso que eu disse, né? Quando você faz uma ação boa, pratica uma ação boa, é natural que você receba de volta aquilo que é seu. A lei de causa e efeito, ela funciona assim: tudo que sai de você volta para você, é seu, exatamente tudo, seja ruim, seja bom. Então, quando você pratica uma boa ação, aquela ação não se perde, mesmo que a pessoa não reconheça. Não precisa a pessoa vir voltar para você da própria pessoa, não. O bem que você fez hoje pode ficar no esquecimento, daqui 10, 20 anos, ele volta para você de uma outra fonte. É o mesmo bem que você praticou, você recebe de volta, naquilo que você estiver mais precisando. A duração do castigo depende da melhoria do culpado. O espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar o sofrimento pela persistência no mal, ou suavizá-la, ou mesmo superá-la em função de sua maneira de proceder. Então, quando nós estamos sofrendo as consequências de faltas que nós cometemos, tem maneira de amenizar isso, praticando a caridade, praticando o bem, se arrependendo, tendo assim o firme propósito de não praticar mais aquele ato. É dessa forma que funciona. E quando a pessoa já está no plano espiritual, já deixou a matéria, como que ele vai se melhorar? Ele vai estudar, ele vai procurar aprender o máximo possível para quando voltar na matéria, reencarnar, ele possa pôr em prática tudo aquilo que ele aprendeu no plano espiritual. Inclusive, reparar o mal que ele praticou, praticando o maior bem possível. E ele vai estar preparado para isso, ele vai aprender. Kardec mostra que não existe condenação por tempo determinado. O que Deus exige, por termo do sofrimento, é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Então, não existe pena que dure, né? Não, você praticou tal ato, você vai ter que sofrer 2 anos, ou esse outro ato, mais 3. Não é assim. A duração do sofrimento é exatamente
a duração que você leva para se arrepender. Mas tem que ser um arrependimento sincero, não é como a gente costuma fazer, né? Da boca fala, me arrependi e tal, mas lá dentro, aqui dentro, você não arrependeu. Então não adianta nada. Porque o plano espiritual nos analisa a nós, espíritos, e não matéria. Desculpe. Aqui na matéria, a gente tem o corpo físico que, né, esconde. Então a gente, vamos supor, pode se fingir de arrependido. Fiz tal coisa, mas me arrependi muito e tal, me desculpe, me perdoe, tá, aquela coisa, né? Faz aquela cara triste, aquela cara de arrependimento mesmo. Mas aqui dentro de nós não arrependeu, né? Está vibrando com o mal que causou ao outro. No plano da matéria, que a gente até consegue esconder, disfarçar, né? Turma chama de fingido. A gente finge um arrependimento. Mas no plano espiritual não é assim, não existe fingimento, porque nós temos a nossa aura, aquele campo fluídico ao nosso redor, né, do nosso perispírito. E ali não tem fingimento, é sentimento. A aura vai mudando a cor de acordo com o seu sentimento. Então, se você finge um arrependimento que não tem, não vai adiantar, porque a sua aura vai estar escura, acinzentada, tal. E os espíritos mais elevados, eles veem isso. Você pode até chorar fingindo arrependimento, mas eles estão vendo que não é sincero, porque a cor da sua aura está denunciando você, está mostrando que não é sincero o seu arrependimento. Então, é por isso que quando a gente chega do outro lado, né, do lado espiritual, sem a matéria, não tem como esconder. A gente é aquilo que é e pronto. Então, é por isso que o sofrimento, ele dura o tempo exato que demora para a gente se arrepender e querer reparar essa falta. Tá? E não tem como fingir, tá? Por esse motivo. Arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta. Então veja bem, como que eu vou, né, dirimir essa falta? Nessas 3 condições: arrependimento, expiação, né, e reparação. Então não é só arrepender, me arrependi de ter feito isso, eu não vou fazer mais, tá ótimo, maravilha. Então agora você vai reparar essa falta. Você vai expiar, vai sentir na pele aquilo que você fez, né? Vai acontecer com você, e além disso você vai ter que reparar isso aí com a pessoa quem você está em débito. Aí apaga a falta. No contrário, só arrepender. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Mas não basta o arrependimento, embora ele suavize os cravos da expiação. A expiação consiste nos sofrimentos físicos ou morais, que são consequentes da falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então veja bem, você pode expiar a sua falta, dependendo dela, nessa vida mesmo, né, você tomou consciência daquilo que você fez, você resolve, né, se arrepende, e tem caso que dá para você reparar o mal que você causou para a pessoa ainda nessa vida. E pronto, já quitou o seu débito. Ou então, se não deu tempo, na vida espiritual, após, né, a morte, você consegue também, né, fazendo o bem para aquela própria pessoa, intuindo, enfim, tem
várias maneiras de você reparar. Já é um pouco mais difícil, mas ainda dá, dependendo da falta. Ou então, se nenhuma dessas duas for possível, numa nova existência corporal você vai, com certeza, daí você vai reparar o mal que você fez. Você vai expiar, né? Ou seja, você vai ter a mesma falta que você cometeu, você vai receber de alguma forma. Não precisa ser exatamente igual, mas que o sofrimento, a dor seja equivalente àquilo que você causou e reparar o mal que você fez, né, para a pessoa. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, acha-se numa encarnação ulterior em contato com as mesmas pessoas, de modo a demonstrar reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então, veja bem, você volta e como é que você vai expiar isso? Fazendo bem, o contrário daquilo que você fez. Exatamente o oposto. Se você lesou a pessoa de forma material, você vai devolver, sem saber, é lógico, mas você vai devolver para a pessoa aquilo que você tirou dela. Por exemplo, você enganou a pessoa tal, e tomou uma casa dela. Ela tinha uma casa e você conseguiu uma assinatura dela, e essa assinatura, né, você foi, fez uma procuração e tal, e passou a casa dela para você, você tomou a casa da pessoa. E não devolveu mais naquela vida. Nessa vida você volta, a pessoa também volta, e você vai dar de presente uma casa para ela. Tá? Ou algo equivalente, que tem o mesmo valor. De forma espontânea. Então, é mais ou menos assim que funciona a coisa. A lei de causa e efeito é uma das leis, é a melhor lei que existe no universo inteiro, é uma lei proveniente de Deus, das leis de Deus, e ela é sábia e é perfeita. Qualquer coisa que você faça, como eu disse, né, anterior, é seu. Não pense que você está fazendo algo para alguém, você está fazendo para si próprio, sempre, o tempo todo. Um favor que você faça para alguém, é para você que você está fazendo, não é para ele. Porque mais para frente você vai receber de volta aquele benefício que você praticou. Na hora que você precisa, porque sempre vai ter um momento que a gente precisa e vai encontrar. Né? Volta para a gente aquilo, o benefício que a gente fez. E o mal, a mesma coisa. Você fez, pode ficar tranquilo, sentar, tomar seu copinho de água bem fresca, porque ele vai voltar para você com a mesma intensidade. Então não compensa. Mas não compensa mesmo fazer o mal para ninguém. Às vezes a gente faz de forma inconsciente, mas assim que você tomou consciência que você errou, que você praticou mal, procure se arrepender e procure reparar ainda nesta vida aquilo que você fez de errado, para que não tenha tanta coisa para o futuro, né, para a vida futura. Então a nossa aulinha ela se encerra aqui, uma aula mais curta, né, e agora nós vamos para a 15ª aula.